utilizou, ele é contraditório com a ideia de que houve aqui uma guerra. Porque o conceito de crime contra a humanidade diz o seguinte: é uma ação do Estado sistemática, generalizada, contra grupos determinados da sociedade. Né? E fala justamente esse conceito, ele aponta para essa direção, que é a desproporção de forças em conflito. Não tenha dúvida, há uma desproporção. A desproporção ela existe. O que Enorme eu falo, no caso brasileiro. É enorme. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Então, só para eu terminar, quer dizer, eu insisto na questão conceitual, porque além de estudar isso, quer dizer, para nós que estudamos isso, o conceito é importante. Por quê? Porque a gente caracteriza melhor, né, ao detalhar isso, aprofundar essa investigação, a gente caracteriza melhor como foi esse enfrentamento, como foi a força utilizada pela ditadura e como funcionava o aparato repressivo. Né? Eu sou uma estudiosa do aparato repressivo e, para mim, me causou uma certa estranheza é o seguinte: o depoimento da tenente Neuza, ela fala, por exemplo, de que eles tinham 38, Sim. Né? Eles tinham 38, enquanto os guerrilheiros tinham 2 automáticas, pelo menos. Isso aí está mais do que superado. Claro, né? Sabemos disso. E ela, por exemplo, ri ao comentar, né? E eu folheei aqui os excertos que você utilizou do depoimento dela sobre o caso Benetazo, e eu não vi, por exemplo, aquele trecho que você mostrou. Não, aquele trecho... Eu achei que era muito interessante, que pode ser de outro caso, né? Mas achei que era muito importante para caracterizar esse momento e essa atuação, que esse tipo de trecho fosse colocado também. Sim, né? claro. Porque o trecho que eu vi aqui, ela dizendo que faria tudo de novo, mas ainda numa pegada assim, muito vitimária. Né? Eles se esforçaram muito, etc, etc. Ao passo que aquele trecho que você mostrou aqui, não tem nada de vitimário. Nada. Né? Então, a questão do armamento totalmente superado. Sem dúvida. A questão da desproporção também. Sem e dúvida. A outra questão que eu queria perguntar é... Bom, por exemplo, o caso Benetazo, no caso Alexandre Vanucci, ou no próprio caso do Ronaldo, em 96, 97, o governo, a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, já tinham acesso a esses documentos, que muitos deles foram recuperados pelos familiares de mortos desaparecidos. Sim. Então, o laudo necroscópico, etc. E o Estado já tinha reconhecido que essas versões eram fantasiosas. Eram totalmente inventadas. Não tenha dúvida. Então, eu acho assim, que você acrescenta a versão deles. E algumas vezes elas batem, outras não. Sem dúvida. Né? Mas eu... no caso Benetazo, só que foi o único que eu pude olhar, eu não vi, eu vi que você citou o Nilmário e tal, mas eu não vi essa contraposição, esse contraste entre o que o Estado já admitiu, quer dizer, que isso é uma questão superada, né? Sem dúvida. E o depoimento deles. Mas, Janaína, pode ser que tenha sido uma leitura muito rápida. Eu acho que, primeiro, acho que foi uma leitura rápida, me desculpe. A segunda coisa é o seguinte... acho que você tem que entender que compreender não significa aceitar, tá? Mas é uma discussão, eu acho que válida até hoje. Compreender não significa aceitar, não significa, em hipótese alguma. Mas não se esqueça que esse era um regime militar. Então, para você explicar um regime militar, é preciso que a gente não esqueça que é necessário estudar os militares e o que eles pensam. E a doutrina que está por trás deles. E saber por que estudar a doutrina. Por que estudar a doutrina da guerra revolucionária? Por que estudar a estratégia usada por eles? Porque só assim você percebe que você tem algo que não é excesso, que é doutrina. Ou seja, só dessa forma. Né? Então, os relatos dessas pessoas, por mais que seja a versão, muitas vezes deles, ok, né? Por mais que você tenha justificação dentro desses relatos,
né? E justificações, evidentemente, que a gente já conhece, já sabe, a gente ouve isso, né, costumeiramente, né? Né, de um lado, como eles eram perigosos, isso e aquilo, etc., tudo mais. Esse tipo de justificação, na verdade, eu acho que é importante você trazer. Ela é secundária, na minha opinião, tá? Porque o importante é você mostrar essas pessoas contando aquilo que sempre negaram, né? Contando que sequestraram, contando que mataram. Se a pessoa está atormentada por causa disso, isso para mim é só importante como medida de você mostrar os efeitos disso, né? Não dá para você simplesmente passar por cima de aspectos que lhes são trazidos, né? A não ser que você perceba que aquilo se trata de uma empulhação, de uma impostura, né? E para você conseguir fazer isso, ok, em alguns casos teve depoimentos que eu simplesmente abandonei eles por completo, tá? Porque era uma impostura do começo ao fim, tá? Quando acontece isso e você não tem veracidade, você não tem credibilidade, e a credibilidade que eu digo, verossimilhança, melhor dizendo, não se estabelece em cima de uma pretensão de verdade, tá? Ela se estabelece em cima de uma versão. Pode ser que aquilo não seja verdade, mas é a versão que eles têm como verdade entre eles. Entre eles. Pelo menos não é uma mentira intencional, é isso que eu quero dizer, tá? Você ouvir isso deles tem uma relevância e tem uma importância. Você estabelecer como, entenda, Janaína, o trabalho tanto das comissões, o trabalho do Nilmar, o trabalho da Melinha, o trabalho do Ivan, o trabalho da Suzana, de tantas pessoas que passaram aí anos e anos tentando lutar para estabelecer a verdade, estabelecer a memória. É um trabalho infinitamente mais importante do que qualquer outra pesquisa que alguém possa fazer, porque essas pessoas dedicaram suas vidas a isso. Eu não tenho a menor dúvida. E o resultado desse trabalho é um trabalho, como você mesmo diz, já fixado, já conhecido. Já conhecido. Ele é pressuposto. Ele é pressuposto, evidente. Ele não é... Eu só estava perguntando para você... Uhum. Eu trabalho Cada há mais momento, de 20 anos com então, documentação do DOPS e sim, do Arquivo Nacional, sim. ou seja, documentos policiais e militares. Eu só estava perguntando que, do pouco que eu vi, Uhum. obviamente foi pouco, eu queria saber como é que você confrontava as Confrontava. fontes. Confrontava né? as fontes. Cada momento, é cada isso momento, que eu estou perguntando. sim, cada momento que um agente falava alguma coisa para mim, eu ia buscar alguém que tivesse sido preso por esse agente que pudesse para verificar se a versão dele era uma versão que casava com a versão de quem sobreviveu. Número 1. Número 2, tentava verificar com Nilmário, com Direito à Memória e Verdade, com todos os documentos produzidos no período, para ver se essa história também se casava e se encaixava, tá? Esse foi entenda, isso foi um trabalho em cada caso, tá? Cada caso. Por quê? Porque uma mentira às vezes nem sempre é completa. Ela não é mentira às vezes por todo. Às vezes uma parte daquela versão, né, oficial daquela época esconde algum fato, algo que realmente aconteceu e que é usado para se contar uma mentira em cima daquele fato, né? Então você é um trabalho de análise muito duro, porque você tem que checar cada documento, cada inquérito, tudo que foi produzido no período para se tentar verificar se você não está diante de uma fantasia ou de uma impostura, tá? Isso foi feito. Essa preocupação foi uma preocupação constante, tá? Não tenha dúvida, não tenha dúvida sobre isso, tá? Eu não, até porque nem poderia ser diferente. Se você faz, e sabe por que era importante ouvir essas pessoas? Os documentos que você tem no Arquivo do Estado, na Justiça Militar, em Campinas, no Enhoff, por exemplo, no Brasil Nunca Mais, eles revelam uma parte. Por quê? Porque existe, você sabe muito bem disso, uma série de métodos, de práticas, de ações que não deixaram registro, né?
e que a única forma de você tentar estabelecer de alguma forma o que houve, o que aconteceu, é buscar o testemunho dessas pessoas, na medida em que esse testemunho pode ser também filtrado, ou seja, pode ser cruzado com outros depoimentos, com outros dados, com outros fatos, inclusive com os documentos que existem nesses arquivos. Tá? Como eu disse, eu tentei centralizar essa apuração, principalmente na seção de investigação, que é a seção que você não vai encontrar relatos sobre ela no arquivo do Estado. Se você pegar aquelas folhas de interrogatório preliminar, uma vez um agente me disse uma coisa que me chamou a atenção, e de fato, se você vai lendo, você não encontra isso. Não tem uma indicação do que eles chamavam de aparelho, e não tem uma indicação de ponto ali. Ou seja, as informações operacionais que eram extraídas sob tortura não constam no interrogatório preliminar. E a justificativa desses agentes era simples. Essa informação era uma informação sigilosa. O interrogatório preliminar não constava nenhuma informação operacional, porque ele era feito em 6 vias e distribuído para diversos órgãos. Você conhece os documentos, você sabe muito bem que você vai lá e você vê assim, origem, DOI, origem, segunda seção, etc. Difusão. Daí aparece lá diversos órgãos para qual aquele documento foi difundido. Então, de fato, é verdade. Você vê que o relato do agente bate com a realidade do documento. Para te dar um exemplo, né? Eu sei que muitas vezes a versão deles não chega, ela não casa completamente com a versão do que foi apurado até agora pelas comissões. Tá? Em alguns casos, eu sei, como eu citei aqui o caso do Vanuc, não casa. E, sinceramente, é como eu digo, pouco importa, do ponto de vista da culpa moral, vamos dizer assim, né, e da culpa criminal, né, quem foi que apertou o gatilho. Porque Frei Tito, por exemplo, se suicidou. Agora, você acha que ele é culpado pelo suicídio dele? Óbvio que não. Óbvio que não. Ele se suicidou porque ele foi torturado, senão ele não teria feito isso. Né? Então não me venha falar que fulano se suicidou. Fulano, vocês mataram ele. Né? É diferente. Né? Não tem a menor dúvida em relação a isso. Né? Não tem a menor dúvida. Agora, em relação ao conceito de guerra, como eu disse para você, a guerra não é uma desculpa. É por isso que eu não vejo, eu sinceramente não vejo, pelo menos do que eu estudei, eu não vejo como esse conceito pode ser entrar em conflito com o fato de terem sido cometidos crimes contra a humanidade, crimes de guerra, terem sido cometidos com o Estado ter organizado um aparelho repressivo, cuja doutrina era uma doutrina que buscava acabar com o dissenso. Acabar com o dissenso entre as pessoas só tem uma fórmula, um jeito de fazer isso, é o massacre. Então, se você lê os autores franceses da Guerra Revolucionária, Roger Trinquet, Charles Larcherois, Gabriel Bonnet, todos eles, é evidente como essa doutrina transforma a política em guerra. Eles fazem uma inversão do que, vamos dizer assim, o Florestan Fernandes, no livro dele sobre a Revolução Cubana, ele fala um pouco disso, né, e o Foucault também fala sobre isso, a inversão do aforisma do Clausewitz, né, que é a política, a guerra deixar de ser a continuação da política por outros meios, mas passar a ser o contrário, né, a política passar a ser a guerra, né, por outros meios. Né. Eles acreditavam que eles estavam fazendo isso, né, e fizeram e se organizaram dessa forma. Tá? Mas isso não invalida o fato de você ter uma situação, aí, ok, você vai dizer, eu usei autores como Lenin, como Mao, para usar esse conceito de guerra também, Hobsbawm, etc., porque eram também os autores, né, eram, vamos dizer assim, desculpa usar o termo, a hermenêutica marxista mais importante naquele período. Né? Então, não dá para você ignorar isso. Né? Eu acho que isso também não se ignora. Se você buscar os documentos de algumas organizações militaristas, mais militaristas do período, também pensavam dessa forma. Então, é uma questão conceitual. Bom... Marcelo Godoy, meu nome completo é Fernando Nogueira de Araújo,
Se alguém quiser anotar meu nome completo, depois indo no Google, tem mais informação sobre mim, porque eu participei em fevereiro, em Buenos Aires, do lançamento de um livro sobre tortura, sobre crimes. E estou precisando que você me diga a sua idade, Marcelo, por favor. 44. Não, 44. Meus parabéns. Não li seu livro, que acabei de comprar, mas já gostei do livro, tá? Não estou dizendo isso para te agradar, não. Apenas garanto para você, como nessas cadeiras vazias tem espíritos de pessoas que foram torturadas e mortas. Eu digo isso porque eu me emociono muito quando falo de mortos, que teve mortes violentas ou não. Mortes assim, que não se esperava. Aqui nesse prédio teve o Anselmo Duarte, em 2009. Dia 8 de novembro de 2009, teve o velório do Anselmo Duarte. E eu cheguei meia-noite e 15 minutos depois da meia-noite, só encontrei o filho dele, Anselmo Duarte Júnior. E para encerrar, por que eu estou falando isso? Eu me apresentei, chorei, dizendo que era fã do pai dele desde quando eu era criança. Ele se abraçou a mim e ficamos ali perto do caixão, quando apareceu um apresentador de televisão chamado Raul Gil, que eu acho que vocês conhecem, mesmo quem não assiste televisão conhece. Raul Gil. E sem eu perguntar nada, o Raul Gil lamentou que Anselmo Duarte nunca tivesse sido dono de uma estação de televisão, porque se ele fosse, ele teria feito pela televisão brasileira o que fez pelo cinema nacional. Aí eu pensei comigo, por que o Raul está me dizendo isso, né? Eu falei, seu Raul, não me chamo de seu Raul, não, Raul. Falei, Raul, o senhor está lamentando o quê? Eu falei, eu estou lamentando que esse bispo aí que se titula dono da Record, não é dono da Record. Ele é laranja, testa de ferro do Silvio Santos, que por ser dono da SBT, Fernando, não pode ser dono. Vamos. Sim, Tá bom. Vou encerrar. Muito obrigado. Vou encerrar. O que esse homem está fazendo com essa casa da vovó é positivo, porque a verdade nunca vem à tona. É isso que eu estou dizendo. O Brasil inteiro acha que o dono da Record é Edir Macedo e não é. É o Silvio Santos. Pronto. Vamos lá. Muito obrigado, companheiro. Com a palavra. Foi você. Boa tarde, Marcelo. Sou Álvaro Egéia. Tenho atuado junto com o deputado e outros aqui na Comissão da Verdade. Nós atuamos no Comitê dos Trabalhadores da Comissão da Verdade. A minha pergunta, Marcelo, é sobre os desaparecidos do PCB, Irã, José Sim. Montenegro de Lima, Sim. esses que, pela análise, pela notícia que eu vi no jornal, é um dos que você confirma aquelas informações do Marival. Chaves, sim, sem dúvida. As informações, assim, Todos a minha pergunta, os dois se as agentes, informações todas lançadas por ele naquela entrevista Com o e Expedito reiteradas, se elas foram todas confirmadas pelos seus depoimentos. o Marival é chamado de traidor pelos seus pares. Ele não é chamado de mentiroso. Tá? Eu ouvi do Roberto Artoni, sargento do Exército, o qual eu fui até ele com uma amiga que trabalha na Comissão Federal da Verdade, que trabalhava, a seguinte frase: se eu pudesse, eu matava ele. Tá? Esse cara é um traidor. Tá? O Roberto Artoni disse isso dele. Né? O Roberto Artoni participou. Por que o Marival sabe de tudo aquilo que ele diz? Porque quem contou tudo aquilo para ele foi tanto o Roberto Artoni como o João de Sá Cavalcante Neto, que eram dois sargentos do Exército ligados ao Dr. Ney, que é talvez o grande artífice desses assassinatos e desses desaparecimentos ocorridos no DOI. Tá? E eles eram os dois, vamos dizer assim, os sargentos de confiança do capitão. Tá? O João de Sá Cavalcante Neto me contou que o Irã foi sequestrado na Zona Norte de São Paulo. Quem participou dessa operação foram os homens da equipe Cúria da investigação, entre outras, mas essa foi a que fez a captura do Irã. Ele foi levado primeiro para um ponto de encontro, essa equipe primeiro faz a captura, leva para um ponto de encontro, onde entrega o Irã para o
para o Ney, para o Dr. Ney e para o Roberto Artori. Eles levam, então, o preso até o cárcere clandestino de Itapevi. Quem escrevia os relatórios do que os presos diziam sobre tortura em Itapevi era o sargento João de Sá Cavalcante Neto. Tá? Ele aqui, ou seja, existe, de alguma forma, algo escrito sobre o que se passou lá. Isso nunca ninguém havia dito. Tá? Aonde estão esses escritos, o Exército pode dizer que isso foi feito. Ou seja, gente que foi presa, que nunca, entre aspas, né, havia sido presa, gente que desapareceu, deixou depoimento escrito. E quem escreveu isso foi o João de Sá Cavalcante Neto, que era o agente Sá, né, o agente Fábio, da equipe Radar, da seção de investigação. Tá? Então, as informações básicas do Marival não foram desmentidas por nenhum Não dos seus... foram desmentidas, não foram desmentidas. As informações do Marival são confirmadas pelos agentes. Tá? Que, como eu disse, quando se referem a ele como traidor. Tá? O Artori foi ouvido pela Comissão Federal da Verdade. E depois de eu ter ajudado o pessoal, o Guaraci e a Mariana a irem até o Artoni. E o Artoni, num depoimento dele, infelizmente ele foi ouvido uma única vez, ele fala da chamada Lei do Talião, né, que eles aplicaram para matar o Márcio Beck Machado, do Molipo, e a Maria Augusta Tomás. Como é que é? Repete, por favor. Ele chamava de Lei do Talião, ou seja, porque ele dizia que o Márcio Beck Machado tinha se envolvido na morte de um policial e que por isso ele devia morrer também. Quem falava isso? O Roberto Artoni. Ele participou daquela diligência lá? Participou em Rio Verde, ele e mais um outro agente que eu entrevistei, um agente conhecido como Jonas, agente Jonas, tá? Foram até Rio Verde. Essa operação nasceu aqui no DOI de São Paulo. O Enio Pimentel da Silveira, mais uma vez, está presente nessa operação, junto com o Centro de Informações do Exército. Há uma equipe do Centro de Informações do Exército, junto com a equipe do DOI de São Paulo, que vão até Rio Verde e ali eles matam Márcio Beck Machado e Maria Augusta Tomás. Vamos lá, tem mais alguma? Sobre o José Montenegro de Lima. José Montenegro de Lima foi sequestrado. Sim, dinheiro. Havia dinheiro. Esse dinheiro foi. A cúpula do DOI se apoderou desse dinheiro lá dentro. Do dinheiro que foi encontrado. Era um dinheiro que vinha do exterior. O José Montenegro tinha a missão de tentar reestruturar o aparelho gráfico do Partido Comunista Brasileiro. O Zé estava sendo monitorado, o Montenegro estava sendo monitorado pelo DOI, foi capturado por uma equipe que contou com o Tenente José, que era da Polícia Militar aqui de São Paulo, dessa investigação a Neuza participou também, a Tenente Neuza. O Ney, mais uma vez, esteve com ela, e o Fred Perdigão Pereira também. Tá? Ele foi assassinado também em Itapevi, e tem um relato também confirmando isso. Nossa, obrigado. Companheiro lá. Não. Melinha? Não. Tá, tudo bem. Não, tudo bem. Eles são... Aqui, nós somos disciplinados. Godoy, primeiro, Ronald Sclave, eu sou jornalista, é uma honra estar aqui contigo. Começamos no jornalismo juntos, enfim, muito bom ver um colega que cumpriu uma carreira tão brilhante como a sua. Eu ouvi parte das gravações, foram publicadas no site do Estadão. Sim. E como ex-repórter de polícia, sempre que a gente cobre um crime, um fato violento, é muito mais complicado ouvir o algoz até do que ouvir a vítima, quando resta uma vítima falar nesse fato. Eu fico imaginando o que motiva ou o que motivou essas pessoas a falarem da autoria de fatos violentos, por um lado, e fico curioso em relação a que tipo de argumento, que tipo de artifício, que tipo de negociação você, como habilidoso jornalista que usou para conquistar esses depoimentos. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Ronald, eu acho que tem duas coisas, tá? Primeiro, evidentemente que quando alguém resolve falar sobre isso,
há uma boa dose de justificação, né? A pessoa ela quer justificar o que ela fez, não tem a menor dúvida em relação a isso, né? A pessoa quer falar da memória dela de alguma forma, né? Também, mesmo que isso signifique ela contar o que ela fez no passado e que a gente chama de crime, né? Existe isso. A forma de você tentar abordar uma pessoa dessa, a gente como jornalista, é você tentar o máximo possível evitar transparecer condenação, né? Acho que o que vamos dizer assim, é você tentar de alguma forma não parecer que você está, não adianta você imagina você chegar para alguém, você tem que colocar diante de você que o mais importante é você fazer essa pessoa falar. Isso é o mais importante, né? O que você pensa, deixa de pensar, passa a ser algo completamente secundário. Você tem que se anular, inclusive o que você acha, deixa de achar, etc., quando você está ali diante. Porque você está ali tentando ouvir um relato, tentando esclarecer um fato. E eu acho que a gente tem que ser, como jornalista, a gente tem que ser justo e verdadeiro com o que tem de pior e o que tem de melhor nas pessoas. Se você vai entrevistar uma pessoa como, por exemplo, Marcola, vamos dizer assim, você tem que usar um critério para ele de verdade, de justiça, da mesma forma que você usa se você fosse falar com Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Eu acho que isso é o mais importante, tá? É evidente que você é muito difícil, acho que mesmo para gente, para mim, que não, né, eu que não tive participação direta em nenhum desses fatos, né, descritos, né, mesmo para mim é algo difícil você ouvir esses relatos, né, e você tentar não conflitar a pessoa, né, nessa hora, porque você tem todos os seus valores que você traz dentro de você, né? E você tem que saber que ali você está. Que o que é importante é você registrar isso, né? Eu acho que o registro do que aconteceu e a memória do que aconteceu, a memória coletiva, ela tem que servir como uma forma de libertação das pessoas, não como uma forma de servidão das pessoas, né? Eu acho que se você pensa dessa forma, você consegue tirar você de frente, dali de frente, né? E deixar a história se estabelecer. Eu acho que é isso. Pessoal, interrompendo, acho que também valia a pena você dizer... Haroldo. Desculpa a interrupção. Mas quais foram os graus de anonimato e de escancaramento e explicar como é que foi negociado eu resolvi isso para mim. Chegou um momento que você começa a ouvir isso e você começa a ter um problema ético também, né? Porque o que você vai fazer com essa informação e principalmente com essas pessoas? Vamos dizer assim, a parte, algum instituto recente do direito me resolveu um pouco isso. Eu comparo, mais ou menos, o sigilo de fonte, num caso desse, com uma espécie de delação premiada, tá? Ou seja, você está trocando, né, o fato dele estar trazendo dados que apontem para esclarecimento de fatos, né, em troca da manutenção do sigilo de fonte, que é algo inerente da nossa profissão, do jornalismo, né? Então, algumas dessas pessoas, né, 2 delas me pediram para que eu não citasse nem o codinome delas. Por quê? Porque elas ainda têm uma atuação junto a militares, etc., e não querem se transformar em traidoras como, né, entre aspas, né, como o Marival é chamado entre eles, né? Pelo menos assim me explicaram, né? Outros me autorizaram que eu divulgasse o codinome deles, enquanto eles estivessem vivos. Depois que morressem, autorizam a divulgação do nome completo, né? E outros não me fizeram nenhum tipo de reserva, né? E aí tem o nome completo da pessoa no livro, né? Então, eu acho importante pelo seguinte: 2 episódios, tá? Para vocês entenderem por que esse sigilo de fonte é importante. Em 2006, durante os ataques do PCC aqui em São Paulo, um colega meu, o Rui,
Ele era o secretário de redação aqui do Estadão na época, o Rui Nogueira. Fomos até o Comando Militar do Sudeste, que ele cobria lá o Ministério da Defesa lá em Brasília. E na época estava se falando, discutindo se o Exército ia ou não ajudar no policiamento das ruas, etc. Tudo mais. Ele falou: Godoy, vem comigo, vamos lá falar com o pessoal de lá, vamos ver se a gente tira alguma informação de lá. Chegando lá, fomos recebidos pelo chefe de Estado-Maior lá do 2º Exército, um general, que vira assim para mim e fala assim: você é o Marcelo Godoy, né? Eu nunca tinha visto ele antes. Eu falei assim: sou eu, sim. Eu falei assim: você está escrevendo um livro, né? Eu falei assim: tô. Sobre o que é o seu livro? Comecei assim, né? Eu comecei a contar a pesquisa, que eu tinha começado vendo a Polícia Militar, E dali a pouco o assunto enveredou pelo Santos, pelo São Paulo, pelo Tempo, etc. Mas você ainda não me falou sobre o que é o seu livro. Eu falei assim: mas, general, por quê? Não, você andou procurando um pessoal nosso aqui. Dali a pouco entra o comandante da 2ª seção, que era o coronel Juliano, e o general vira e fala assim: ô Juliano, esse aí é o Marcelo Godoy, que o seu pessoal estava atrás. Eu relato aqui, eu tenho essa gravação, tenho esse áudio, eu estava no jornal, cheguei um dia no jornal, toco o telefone, eu tinha, antigamente, as fitas cassetes, né? Então, põe ali o coisinho, né? Eu pego o telefone, começa um sujeito, uma conversa meio estranha comigo, comecei a gravar, ele estava falando, ele está aqui, a advertência está aqui no livro. Você está escrevendo um livro, né? Então, eu também quis escrever um livro, mas eu parei quando um amigo meu quis também escrever e suicidaram ele. Eu falei assim: é mesmo? Eu comecei a dar risada, né? Assim, eu não sei se eu sou inconsequente, mas em todo caso comecei a dar risada. Então eu falei assim: não, mas isso já mudou, isso não é mais assim, né? Daí ele falou assim: não, você está enganado. Tanto não mudou que você andou procurando algumas pessoas e agora eu estou te procurando. Você entendeu que não mudou? Falei assim, daí eu dei risada, continuei, sabe? Porque também não vou ficar dando corda para o sujeito, né? Mas é isso, ou seja, esse tipo de coisa, eu tive que também ter um certo cuidado, né? Porque esse tipo de coisa também aconteceu durante a apuração. Tá? Eu sei que o jornalista gosta de falar, me ameaçaram, não sei o que lá. Eu não dou importância para isso. Tá? Se desse importância para isso, como eu disse, eu tento ser justo e verdadeiro sem me importar com as consequências. Eu acredito no que eu estou fazendo, eu vou lá e faço. De alguma forma posso trabalhar com fatos assim, mas se eu fosse me preocupar com esse tipo de coisa, eu já não, né, eu ia, sei lá, com todo respeito, eu ia, sei lá, escrever sobre tomate, sobre frutas, qualquer coisa assim que não implicasse nenhum tipo de problema desse tipo. Só se identifica, por favor. Boa tarde. Pedro Falabella Tavares de Lima, eu sou procurador de Justiça, trabalho perante o Tribunal de Justiça Militar. Duas questões. Primeiro, parabéns pelo livro, pela maneira como você parece conduziu a sua investigação, que você está podendo expor agora. Primeiro, eu gostaria de saber o quanto esse aparelho repressivo que você pôde pesquisar, quanto ele saiu fora da resposta, aspas, da guerra, quero dizer. Eu estou prendendo, matando, fazendo desaparecer pessoas que estavam na luta armada e que, de algum modo, podiam se armar e matar a mim, digo como se eu fosse um agente, quer dizer, para que se entenda, quer dizer, alguém da luta armada podia matar um militar, o militar vai lá e mata preventivamente, ou como uma vingança, como no caso desse que você descreveu, que foi morto na rua. Quanto você apurou de gente que não era ligada à luta armada, era, por exemplo, alguém de esquerda, ou alguém que equivocadamente foi confundido, como vamos queimar esse livro do Groucho Marx, etc. Primeiro. Segunda coisa, eu gostaria que você dissesse, que eu, claro, não pude ler, o quanto da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem nessa sua investigação, como ela parece. Tá. Bom, eu vou começar pela primeira. Tá? Doutor Pedro, com
com todo respeito, eu acho que essa diferenciação entre luta armada e organizações de massa, elas não tinham importância para o DOI. Porque a doutrina do DOI, a doutrina de emprego de tropa do DOI, não fazia diferença. A doutrina de guerra revolucionária diz que a tortura é uma arma, mas diz também que o panfleto, a propaganda diversa, etc., ou as ações psicológicas do inimigo, os termos que eles usam, né, também são armas de guerra. Né? Então, para eles, a pessoa ter uma arma na mão ou ter um panfleto, para eles era a mesma coisa. Por isso esse espanto, muitas vezes, que as pessoas têm, quando pensam assim, poxa, mas por que matar o pessoal do Partidão que nunca pegou em armas? Porque para os militares não fazia a menor diferença ter pego em arma ou não. Porque para eles essa guerra não se combatia só com... o conceito de arma que eles criaram foi um conceito amplificado. Eles inverteram, eles transformaram a política numa guerra. Né? Então, por isso que para eles não fazia diferença, não fazia sentido. Eu percebi isso logo no começo. Eu estava entrevistando o coronel Zé Barros Paes, que foi comandante da 2ª seção do 2º Exército aqui, na época em que o Herzog foi morto. O Barros Paes foi quem intimou o Herzog. Né? E daí eu fiz a mesma pergunta, mas, coronel, por que ir atrás do Partido Comunista Brasileiro se o Partido Comunista Brasileiro não havia pego em armas? Assim, ele não entendeu a pergunta. Sabe quando o neurônio parece que não casa com o outro? E daí eu falei assim, não, você tem que entender. Daí ele começa assim, porque um partido comunista faz assim, o outro faz assado, não tem a menor diferença entre eles são da mesma forma, né? Cada um luta de formas, meios diferentes, mas você está diante do mesmo fenômeno e que tem que ser, na concepção deles, neutralizado, ou seja, aniquilado. Né? Não fazia diferença. Em relação à segunda pergunta, a Polícia Militar de São Paulo foi quem forneceu o maior número de contingente que trabalhou no DOI. Tá? Você pensa que os policiais civis eram uma minoria em relação era talvez a menor parte do DOI, até porque a Polícia Civil tinha o DOPS. Né? O Exército forneceu uma quantidade grande, principalmente chefias, etc., e o pessoal da guarda, o pessoal das equipes de busca, alguns do interrogatório e da seção de investigação, muitos eram policiais militares. Algo em torno de 70% do efetivo do DOI era composto de policiais militares. Tá? E parte do que eles fizeram no DOI, alguns policiais que saíram do DOI foram trabalhar na rota logo em seguida. No finalzinho dos anos em 75, 76, 77, 78, foram parar na rota. E levaram o método. Né? Levaram o método. Eu tenho um depoimento de um desses que foi trabalhar na rota, depois foi para o tático na Zona Norte, que diz que, Godoy, você sabe que tem gente que pega gosto em matar. Eu conheci gente assim, o cara pega gosto. Né? E ele, então, descreve isso. Né? Ou seja, vamos dizer assim, há uma continuidade entre a tática do DOI e o Rota 66, vamos dizer assim. Tá? Elinha, sua vez. Boa tarde. Se eu tiver mais uma pergunta, pode fazer, doutor. Elinha. Eu queria fazer algumas perguntas. A primeira é sobre... no DOI-CODE foram assassinadas, né, sob tortura, muitas pessoas, né, pelo menos 72 pessoas, provavelmente, e dos militantes políticos, né, da época. E, evidentemente, que nem todos eram da luta armada. Né? Aliás, muitos não eram da luta armada. Foram sequestradas crianças, né, meus filhos, foram sequestrados por essa tenente Neuza, sob o comando, quem mandou foi o Major Ustra, na época, que hoje é coronel da reserva. Né? Então, quer dizer, criança não estava em luta armada, não estava nem militância, né? Para vocês terem uma ideia. Mas o que eu queria saber é o seguinte, você ouviu falar de... Eu vou fazer algumas perguntas. Sim, tá, sobre favor, isso, porque eu trabalho muito... Meu trabalho é muito centrado na verdade
e principalmente na questão dos mortos desaparecidos políticos, né? Eu sou da comissão da verdade, mas sou da comissão de familiares de mortos desaparecidos políticos. Então, eu gostaria de saber se você ouviu falar de mulheres que foram sequestradas e levadas para o DOI-CODE e assassinadas lá dentro do DOI-CODE, né? E assassinadas com a participação de mulheres, quer dizer, tinha mulheres torturadoras dentro do DOI-CODE, que eu acho que essa é a grande questão, que até então a gente achava que era só os homens que torturavam. E agora, com a Comissão Nacional da Verdade, nós tomamos conhecimento que as mulheres também torturavam, né? Eu acho que foi, para mim, foi o momento assim mais difícil, porque eu não tinha esse conhecimento, apesar de ter sido torturada, ter conhecido a tenente Neuza lá dentro do DOI-CODE, e certamente ela deve ter participado de torturas, pelo menos o sequestro é um tipo de tortura, também é um crime de lesa humanidade. Sim. Mas eu não fui torturada por mulheres, e nunca vi as mulheres me contarem isso. Então, eu queria saber se você ouviu falar, né? Porque você não sabe, eu sei, porque você está contando uma história que outros contaram e que contam de forma muito mentirosa. Né? Geralmente, os torturadores falam muitas mentiras que a gente tem ouvido, em 4 décadas, pelo menos, eu tenho ouvido as mentiras dos torturadores. Mas eu queria saber se você ouviu falar, se algum deles falou de mulher que foi assassinada lá dentro, sob tortura, com a participação de mulheres torturadoras. Pelo menos no ano de 1973. Queria saber se novembro, dezembro de 1973. Houve. Porque houve mulher assassinada. Agora eu quero saber se você soube disso. E eu quero e mais uma perguntinha sobre esse ponto, que é se foram usados animais vivos para torturar essas mulheres. Isso eu quero lá dentro do DOI-CODE, né? Principalmente rato, que foi esse o nome que a torturadora falou, que é o animal rato. Uhum. E a outra coisa é que a gente, como eu trabalho com os mortos desaparecidos políticos, um dos desaparecidos, em 1973, chama-se Edgar Aquino Duarte. Uhum. Ele é desaparecido, ele passa no DOI-CODE, ele fica 2 anos e meio, né, entre DOI-CODE, entre quartéis e entre o DOPS. A última vez que eu o vi, ele estava no DOPS, né, que foi a última vez, 22 de junho de 1973. Mas eu queria saber se esses torturadores falaram a respeito do Edgar Aquino Duarte. Que, aliás, o que eu sinto é que tem a fala dos torturadores, mas não tem assim, os fatos. É uma técnica que você usou, um livro nunca responde todas as questões que nós precisamos saber, né? Está longe de responder, né? Não vai ser um livro, 2, 3. Acho que vai ter que escrever muitos livros sobre essa época, né? Mas assim, e os desaparecidos que passaram? Você fala do Queiroz, você fala de alguns. Eu não vi do Edgar Aquino Duarte, não sei se você falou, né? Então, esse eu queria saber também. E, por último, é uma coisa que me incomoda muito, que essa parte eu li. E me incomoda porque tem a fala do torturador, dizendo do caso Nicolau Daniele, porque eu assisti à morte dele. Eu sou testemunha ocular do assassinato sob tortura. Ele não morreu com tiro, ele não morreu... quem dera se eles tivessem a coragem de dar um tiro na cara da pessoa e matar. Eles não faziam isso. Eles chutavam, punham no pau de arara, dava choque, arrancava a roupa, jogava ácido no corpo, até que arrebentaram ele por dentro, ele teve hemorragia na boca, nariz, né, ouvidos, saindo sangue, e assim que ele morreu, dentro do DOI-CODE. E o torturador fala que ele chegou para não morrer, mas não resistiu. Quer dizer, eu não estou falando de você, está reproduzindo uma conversa, não estou fazendo nenhum comentário a seu respeito, me incomoda. Aliás, sempre que o torturador fala, me incomoda, porque sempre eles faltam muito com respeito. E ele, com respeito, eles não têm dignidade, eu acho. Né? Então, eles não vêm. Então, isso me incomoda. Né? Como?
chegou para não morrer e não resistiu. Alguém pode resistir uma hemorragia interna que te arrebenta todinho por dentro? Existe essa possibilidade? Não, você desculpa que eu sei que você não vai responder, porque você não é médico legista, não é nada disso. Mas eu queria saber mais essas duas perguntas, da mulher e do Edgar Aquinduá. Porque do Daniel, realmente, eu sou testemunha e achei assim um absurdo aquele torturador falando daquele jeito, entendeu? Me dói mesmo. Sim. O Carlos Nicolau Daniele, o relato que é feito por um dos agentes é que o Carlos Nicolau Daniele resistiu à tortura, não abriu nada, e que por isso ele foi assassinado lá dentro. Ele foi assassinado por causa da resistência dele. Tá? É esse o relato que eles fazem. Ou seja, eles usam o assassinato como uma forma de dizer não conseguimos quebrar a vontade, como se estivessem falando isso, a vontade dessa pessoa, então não quis colaborar, então tinha que morrer. Mas ele falou assassinado como? Sob tortura. Sob tortura. Sob tortura. Não tem a menor dúvida. Sim, não tem a menor dúvida. No caso dele e no caso do Irã, do Partido Comunista Brasileiro, a Neuza fala claramente, diz assim, este daí não quis colaborar. E era assim, não colaborava, viajava. Que era a forma deles falarem que era assassinado, ia ser assassinado. Tá? Então, eu acho, Amelinha, eu sei o quanto é duro você ouvir isso do torturador. Eu sei disso. Mas entenda, você ouviu isso, você sabe disso. Existe uma quantidade enorme de pessoas que não ouviu isso e que é importante que elas vejam como isso é dito, né? Como isso é falado também, de que forma isso é dito. Porque eu acho que essa forma de relatar dessa forma, né, expõe também a crueza do relato, né? Eu acho que isso e aí está na boca dessas pessoas, né? Acho que isso é importante isso ter como registro, né? Mostrar, fazer esse registro. Em relação ao Edgar Aquino, Amelinha, eu não encontrei nenhuma informação sobre ele, tá? Não me falaram sobre o caso dele, tá? É um dos casos, porque a minha pesquisa, eu tentei obter os dados, o maior número de dados e de informações sobre o maior número de casos, né, de pessoas que foram mortas, etc. Porque são histórias, são fatos que mostram as táticas usadas pelo destacamento. Cada uma dessas histórias, ela não é uma história perdida, ela é uma história que demonstra como cada tática foi utilizada, né? Então, isso é importante você fixar essas histórias para mostrar que isso tinha um padrão, obedecia a um padrão. Não era algo desvairado, não era algo aleatório, né? Em relação ao Edgar, eu, em suma, não tive informação. Infelizmente, eu não consegui informação sobre ele, sobre o que aconteceu com ele. Em relação às mulheres, em relação às mulheres, é evidente que todas as que passaram por lá sabiam o que acontecia lá dentro, né? E tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena ressaltar, que é importante ressaltar. Existia um aspecto voluntário no trabalhar no DOI. O que eu quero dizer, exatamente, porque assim, você tinha a possibilidade de recusar esse trabalho. Alguns policiais militares me relataram, fulano de tal foi para lá, foi designado pelo comandante, ficou uma semana lá, não gostou do trabalho, não se adaptou, etc., e pediu para ir embora, sem ter nenhuma consequência para a carreira dele, por fato. Ou seja, quem ficou lá é porque queria trabalhar lá, né? Eu acho que isso é importante também. Há um aspecto voluntário, né? Há um aspecto da vontade de quem permaneceu, tá? Lá, né? Então, me parece que é evidente que qualquer uma das pessoas que trabalhou lá se associou a tudo que estava sendo feito lá dentro, né? Todas as pessoas que lá estiveram sabiam o que se passava lá dentro, né? E, portanto, não tenha dúvida, nessa medida, cada um tem a sua parcela de responsabilidade,
né, pelo que foi feito lá dentro, não tem a menor dúvida. Tá? Sobre morte, em novembro de 1973, o caso que eu me recordo agora, assim, de pronto, é o caso da Sônia. Tá? A Sônia foi sequestrada em uma operação comandada, mais uma vez, por Fred Perdigão Pereira, Enio Pimentel da Silveira. Participaram dessa ação o sargento Sá, o sargento, até o informante João Henrique Ferreira de Carvalho, o Jota, participou dessa ação também, porque ele foi até Santos para identificar o Lana. Tá? Ele foi lá mostrar, tá? Para certificar que era o Lana que estava lá. Participou um investigador da Polícia Civil, que eu identifico como alemão, participou o agente Valdir, que está identificado aí no livro, que era do Exército, participou o Roberto Artoni, que era outro sargento do Exército também. Eu estou falando para você, não sei se você percebe, Amelinha, tem uma coisa que talvez vocês, não sei se vocês perceberam isso, mas eu estou identificando pessoas e autorias. Tá? Eu acho que isso tanto quanto mostrar o relato deles, o torturador falando, é importante, Amelinha, sabe por quê? Porque isso significa que você tem identificado quem fez o quê. Porque uma coisa é você chegar aqui e responsabilizar o Ustra como comandante, outra coisa é você chegar e falar, o autor direto do assassinato de fulano de tal foi o agente tal, o agente Y, o senhor Roberto Arturi, o senhor João de Sá de Cavalcante Neto, e por aí vai. Isso é identificar a autoria de crime, né? A autoria direta. Né? Eu acho que vai um pouquinho além. Né? Então, tem consequências isso. Eu imagino que isso pode ter consequências. Quem participou de sequestro, são pessoas que estão desaparecidas ainda, né? E o Supremo está decidindo se isso é um crime que ainda está em andamento ou não. Né? Passando por cima, portanto, da lei de anistia ou não. Então, isso tem consequências, não é assim um mero relato de que escuta as pessoas aí e vê o que eles dizem. Né? Isso pode trazer consequências. Né? Pode trazer consequências. Né? E no caso da Sônia, eles foram vigiados, o DOI chegou a alugar um apartamento, próximo do apartamento onde a Sônia e o Lana estavam, tá? Em Santos. Um dia de manhã, logo de manhã, o casal saiu, pegou um ônibus em São... Eu acho que eles primeiro foram para... Eu não me lembro agora se primeiro para São Vicente, depois para Santos, ou o contrário. Tá? Isso tudo foi vigiado pelo DOI. Eles pegam um ônibus com destino a São Paulo. Quando eles param numa agência para comprar passagem, porque eles tinham pego o ônibus no meio do trajeto, sobe dentro do ônibus 2 agentes que sentam atrás do casal. O Lana desce para comprar passagem. Nisso, o Ney e mais alguns agentes vão em cima do Lana, fazem a prisão do Lana. A Sônia é presa dentro do ônibus. Os dois são colocados no corcel. Os dois são colocados no corcel do Ney, do capitão Enio Pimentel da Silveira. São levados até o sítio que eles usavam aqui. Ali eles foram torturados durante algum tempo. O Roberto Artoni, o agente Sinício, uma outra policial feminina, se não me engano, conhecida como, acho que não me lembro agora quem é, se era Magali ou alguma coisa assim, fazem a simulação do tiroteio, onde o Lana e a Sônia são, aspas, assassinados na Zona Sul de São Paulo. Tá? Eles simularam um tiroteio ali entre eles. Tá? Isso é descrito também no livro. Né? Eles permaneciam presos ainda, porque a Neuza fala isso. Quando simularam o tiroteio. Fizeram a mesma coisa com o Bacuri. Não é? Eles são assassinados, fizeram um tiro ao alvo neles, né? Como uma forma até de... Que é a outra descrição que me foi feita, né? Em relação a eles. Ou seja, a morte deles foi uma morte muito cruel, né? Assim, eles depois, os corpos são levados para dentro do DOI, porque eles faziam isso que a Neuza está falando,
né, pegar o presuntão, né, e levou, né, eles faziam isso. Levavam lá para o DOI. E sabe por quê? Porque militar, você tem que pensar também que tem uma coisa assim que explica alguns comportamentos, né? Tem que ser tudo muito organizado, né? Então você levava até o quartel, porque lá tinha que fichar um morto, tirar foto do morto, né? Estendia o corpo ali no chão, né? Faziam esse fichário da pessoa, né? E depois, então, faziam o que eles achavam que tinham que fazer depois, né? Então, isso aconteceu. Esse caso está bem documentado, com vários relatos de agentes. Tá? E na versão, se você for pegar a versão do Ustra, é aquela versão que todos conhecem aqui, né? Estavam ali, trocaram tiros, etc., e apareceram mortos. É essa versão, um tiroteio que aconteceu, Acho que a versão que os agentes contam é uma versão muito diferente da versão do Ustra. A versão que os agentes contam é uma versão de sequestro, de tortura e morte. Não deixa nenhuma dúvida sobre o que aconteceu, né? Assim, sobre outros detalhes, como você disse, Amélia, sobre o uso de rato, ou se a Neuza, de repente, participou dessa tortura também, para ela saber de todos esses detalhes, ela não me disse. Pode ser que seja verdade isso que você está falando. Eu acredito que várias coisas não foram ditas pelos agentes. Evidente. Não tem a menor dúvida disso, né? Mesmo dentro de uma confissão, né? Mesmo dentro disso que se trata em vários casos, né? São confissões de crimes, né? A pessoa não tenta se justificar, né? Tenta, de alguma forma, esconder algum detalhe, alguma coisa que nem ela acharia que ficaria bem no relato dela, né? Então, eu não me espantaria, tá? Se a coisa tivesse ido ainda mais longe do que foi. Não me espantaria nem um pouco. Você falou... doutor Rafael. Doutor Pedro. Não, que é isso, doutor? Marcelo, me só uma dúvida. Você falou... O senhor quer se inscrever para falar? Tá bom. Marcelo, me fala uma coisa. Você falou de aplicação de uma injeção letal. Exato. Você podia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Sim. O senhor quer se inscrever para falar? Por favor, o senhor só se identifica, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Alberto Augusto, no qual figuro na lista que saiu quarta-feira passada, e quero dizer aos senhores o seguinte: estou à disposição dos senhores e gostaria que o autor do livro, se tiver condições, anotar, poderá publicar na próxima edição. Marcelo, nós estivemos algumas vezes juntos. Você sabe que eu sou muito franco nas minhas coisas. Uhum. Quero deixar claro aqui algumas inverdades e algumas perguntas típico de comunistas, ladrões de bancos, que não agrada à sociedade. Dona Janaína, boa tarde. Nós conversamos por telefone quando a senhora estava em Brasília. Pelo menos a pessoa se identificou como a senhora, e eu dei toda a atenção. Então, eu vou dizer o seguinte: uma Janaína qualquer, que faz parte da comissão dos presos desaparecidos, me ligou de Brasília, pedindo informações que, além do cabo Anselmo, que é meu amigo até hoje, com muita honra, teria outros informantes. Eu falei que tinha muitos informantes. Bastava ela procurar, no Exército Brasileiro, nesse novo governo, quem são os políticos que receberam a medalha pacificador, que eram informantes nossos. Se morreu muito, é porque houve a colaboração de alguém. É isso aí com relação à senhora.
o conceito de guerra, guerra é guerra. Um ganha e outro perde. Você me permite, eu discordo. Não, você discorda, mas guerra é guerra. Delegado, por favor, o senhor faça a sua... Deixa eu fazer a minha explanação, por favor? Estou falando... Eu estou pensando, eu estou falando. Muito bem. Quando essa comissão da anistia começou errada, desde a data, começou errada. Nós temos que começar a falar desde 1935, quando o Partido Comunista já matou a menina Elza, de lá para cá. Doutor, muito bem. Então, quando se fala em ditadura aqui, que eu vivo ditadura, dona Melinha, por favor, atenção, pode dar atenção, por favor. Eu dei atenção à senhora. Doutor, o senhor se dirige à mesa, por favor, o senhor não vai ficar aqui intimidando as pessoas que estão na sessão. Ninguém. Por favor, vamos manter. O senhor se dirige à mesa, a mim, o Marcelo, por favor. O senhor tem todo o tempo do mundo, mas o senhor não vai intimidar ninguém aqui, não vai chamar. O senhor se dirija formalmente à mesa. Perfeitamente. Senhor Marcelo, quando se fala no trabalho da Melinha, eu também saí atrás dos arquivos do DOPS. Doutor, eu também estou atrás até hoje. Eu gostaria de saber onde estão os arquivos do DOPS. O senhor trabalhou no DOPS e o senhor trabalhou na equipe do doutor Sérgio Paranhos Fleury. O senhor participou do massacre da Chácara São Bento. O senhor sabe muito bem o que foi feito na Chácara São Bento. Os senhores prenderam 6 militantes da VPR e assassinaram esses 6 militantes lá. O senhor participou disso. O senhor sabe muito bem, na boca do senhor, o significado de guerra, que significa apenas uma desculpa para assassinato e tortura. O senhor me desculpe, doutor. O senhor é conhecido, aliás, conhecido publicamente como carteira preta, né? Eu já entrevistei o senhor no DEIC, em outros departamentos, porque o senhor até pouco tempo atrás, não sei se ainda está na ativa, né? Da Polícia Civil de São Paulo, mas o discurso que o senhor está começando a fazer é um discurso que é possível encontrar em todos os textos do Exército e de autores do Exército que são publicados pela Bibliex. Eu vou dar um exemplo. Aguinaldo Augusto Del Nero, que foi do Centro de Informações do Exército, o seu discurso, começando com 35, é o mesmo discurso do Projeto Orville, que foi feito pelo general Leônidas Pires Gonçalves. O discurso do senhor é um discurso conhecido. O que não se conhece é o senhor o senhor contar o que de fato o senhor fez. Isso que não se conhece. O senhor tinha que contar o que o senhor fez. O senhor deveria falar que o senhor pegou o Anselmo e levou o Anselmo até Recife e mataram uma mulher que estava grávida do Anselmo. O senhor já terminou? O senhor fez isso, doutor. O senhor me desculpe, mas se o senhor quiser contribuir com a memória, inclusive do DOPS, e o senhor sabe onde está esse arquivo, o senhor sabe, porque quando o senhor sabe que esse arquivo foi levado para a Polícia Federal pelo Dr. Romeu Tuma, pelo Aparecido Laertes Calandra, né? O senhor sabe disso. Esse arquivo ficou na Polícia Federal até 1994, né? 94, 95, mais ou menos, daí foi entregue para o Arquivo do Estado. E lá o senhor pode encontrar muitas informações, mas os senhores tiraram de lá, isso que o senhor está tentando fazer aqui, que é falar sobre informantes, o senhor tirou os policiais que trabalharam no DOPS e que foram para a Polícia Federal, tiraram a pasta dos informantes que existia lá, né, dos colaboradores. Isso, os senhores é que deram sumiço nisso. Os senhores deram sumiço nisso e fizeram, junto com o Exército, em 1982, uma grande queima de documentos lá em Quitaúna. O senhor sabe disso, não é? Posso falar agora? Então, quem quer preservar a memória, não queima a memória. Quem quer preservar a memória, conta o que sabe. Eu gostaria que o senhor contasse o que o senhor sabe. Exatamente. Então, eu vou contar o que eu sei. Muito bem. Quando o senhor falou em arquivo, eu quero dizer para o senhor o seguinte. Por isso que eu pedi para o senhor anotar. Eu não acompanhei o doutor Tuma, nunca trabalhei no Exército, porque eu fico até triste por esse motivo. Devia ter trabalhado lá. No DOPS trabalhei com muito orgulho, porque a Polícia Civil é legalista. Sim, eu imagino. Viu? Eu quero dizer ao senhor o seguinte, não houve arbitrariedade nenhuma. No DOPS. Não houve arbitrariedade. No DOPS. Não houve arbitrariedade. O senhor conhece o Paulo Bom Cristiano, né? Nunca trabalhei com ele, nem Nunca sei trabalhou, sim, era só o diretor da Ordem Política. Trabalhava ali quase que no mesmo andar que a Ordem Social, onde o senhor trabalhava. Marcelo, quando eu cheguei lá, ele já não estava mais.
Eu quero dizer o seguinte, que com relação a desaparecidos, o deputado, eu era para ser um desaparecido e o Anselmo era para ser outro. Nós fomos julgados por um tribunal revolucionário, no qual a dona Melinha e muitos pessoas da esquerda faziam parte. Onde está? Como é que foi morto o Edgar de Aquino Duarte? O senhor pode esclarecer? Aproveita essa oportunidade. Eu vou aproveitar a oportunidade. Eu vi, eu estava preso lá, eu vi. Perfeitamente. Conta para nós. Quero dizer é importante esse seguinte, dia. Eu quero dizer para o senhor o seguinte. Nos autos, no qual sou réu, na 9ª Vara Federal, tem um documento que foi juntado pelo próprio Procurador Federal, no qual, na data que ele foi morto, ele estava em Cuba. O senhor tem que ver esse documento lá, na Justiça Federal. Tá certo? Quando o seu colega da Melinha, Ivan Seixas, fala de que eu andava nos corredores da carceragem do DOPS com uma metralhadora, eu quero dizer a vocês, principalmente aos jornalistas, que em carceragem não entra arma, não pode entrar arma, é proibido entrar arma. Então, é mais uma mentira do senhor Ivan Seixas que espalhou esse boato por lá. Só queria saber, o senhor conheceu o Edgar de Aquino Duarte? Não conheci. E estou sendo acusado por isso. O senhor não nunca conheci. Viu ele no corredor do Nunca DOPS? vi, porque nunca vi. Nem lá no fundão? Não, porque policial não entra na carceragem. O senhor nunca conheceu o Edgar de Aquino Duarte? Nunca conheci. O senhor conhece o Cabo Anselmo? Bastante. Qual é a sua relação com ele? Amigo, hoje como amigo. Me conta como é que aconteceu a Chácara São Bento. O senhor pode falar sobre isso? Explico perfeitamente. Por favor. O senhor esteve lá, não teve? Na chácara, não. Eu estive infiltrado na VPR, tendo contato com assaltantes de banco, terroristas, no qual houve um julgamento num apartamento em Olinda, iam levar o Anselmo e um policial, que seria eu, para ser justiçado e morto e enterrado lá. O senhor está vivo. Eu estou vivo e o Anselmo está vivo. É evidentemente que qualquer policial civil tem que defender vidas. Eu peguei o Anselmo, levei para um hotel, enquanto o pessoal foi para essa área de guerrilha. Não é chácara de massacre, não. Área de guerrilha. O senhor prendeu o Jorginho Viedma? Não. O senhor não foi ele que trouxe ele para São Paulo? Não, estava infiltrado. Não. Doutor, as pessoas foram presas em locais distintos, doutor. Elas foram presas em locais distintos e levadas até essa chácara, doutor. Bom, eu posso informar o senhor o seguinte. O senhor não pediu para me contar, o deputado não pediu para me contar o que aconteceu, a minha participação? Minha participação é essa. Depois do julgamento, vindo ordem de Cuba para justiçar o Cabo Anselmo e a mim, eu levei o Anselmo para outro lugar. Lá houve que o pessoal do Exército, possivelmente... Alô? Pessoal do Exército, o senhor quer dizer o doutor Ney, que estava lá junto com vocês nessa operação? Eu não sei, eu não posso dar nome porque eu não estava lá. Não sei porque eu não estava lá. Foram para a área de guerrilha, cercaram e um cachorro atacou, parece um sargento do Exército. E o sargento reagiu a tiro, matando um cachorro. Houve um confronto, que o pessoal estava fortemente armado, que eu vi esse pessoal fortemente armado, tá certo? Deputado, eu vi. Eu cedi uma arma para o pessoal que morreu lá, se quiser saber. Eu cedi a arma, então eles reagiram, morreram. Agora, para chorar mamãe, deputado, o senhor queria que eu não estivesse aqui para dar esse depoimento, Marcelo? Eu quero colaborar com a verdade, mas com a verdade. E vamos começar em partes. Doutor. Acho que o microfone dele... Eu não conheci negar, nem estive lá, viu? Está gravando, espera um pouquinho. Você pode ver, por favor, a parte técnica, se o microfone dele está funcionando? Parece que acabou a... Por favor. Eu aguardo. Bom, doutor Carlos, então, por favor, vê se o microfone dele está dando... Alô? Eu aguardo. Está tendo... Estou trocando o microfone. Troca o microfone, por favor. Deputado, fui surpreendido quarta-feira passada por uma mentira quando saiu o relatório final da Comissão da Verdade. O senhor, como deputado, presidindo essa Comissão da Verdade da Assembleia, tem e tinha condições de me localizar. No entanto, meu nome surgiu em vários depoimentos aí, e até hoje ninguém me intimou. O senhor não me intimou. Por quê? Eu estava preparado, estou preparado, para o senhor me chamar a hora que o senhor quiser, e vou em qualquer lugar. Muito bem.
Doutor, o senhor foi ouvido pela Comissão Federal da Verdade. Eu não fui ouvido. Alguém se apresentou, então, com o seu nome. Eu acredito. Eu acredito. Eu não fui ouvido por ninguém. Na Comissão Nacional da Verdade... Só para deixar claro, nós aqui não temos atribuição de ouvir nenhum policial. Então, não adianta o senhor querer me atribuir ou tentar fazer uma ameaça indireta, porque o seu nome está lá. Não tem nada a ver conosco, o senhor sabe disso. A Comissão Nacional da Verdade só pôs... Eu vou falar, o senhor vai falar em seguida. A Comissão Nacional da Verdade só pôs o nome lá da responsabilidade e atribuição dela. Não terceirize, por favor, não faça essa indireta, que nós é que pusemos o seu nome lá no seu relatório, tá bom? Então, o senhor prossiga. Quando a gente fala em Comissão Nacional da Verdade... Retira essa acusação. Retira essa acusação. Olha, prossiga. Eu quero dizer para o senhor o seguinte. No dia 2 de setembro de 1914, eu recebi um e-mail e troquei vários e-mails com a ouvidoria da Presidência da República, do senhor Adilson Santana Carvalho, secretário da Comissão da Verdade. Trocamos e-mails para agendar um horário aqui em São Paulo, na comissão da Assembleia, para ele me ouvir aqui. Não me chamaram até hoje. Tenho os dados dele todinho aqui. A Comissão da Verdade de Pernambuco queria conversar comigo por causa dessa operação feita em Recife. O senhor fala que é chácara, não é chácara, é área de guerrilha. Doutor Carlos, conversei, por favor, conversei com o senhor Fernando. Conversei com o senhor Fernando. Fala tudo que o senhor tiver, mas não enquadra ninguém. O senhor não vai enquadrar ninguém aqui. O senhor não está na condição de autoridade. Aqui o senhor está como qualquer... Eu não sou autoridade mais, tá bem? Então, eu estou aqui como cidadão sendo acusado injustamente. Então, fala, então, mas não enquadra, não ameaça, não enquadra. Eu não faço ameaça, deputado. Por favor, não enquadra. O senhor Fernando Vasconcelos Coelho, o senhor Fernando Vasconcelos Coelho, que é da Comissão de Pernambuco, ficou de vir aqui também falar na Assembleia, me convocar para ser ouvido aqui. Não me chamaram também. O senhor, depois passou o senhor Henrique Mariano, secretário-geral da comissão também. Fiquei disponível, tive 6, 7 meses conversando com ele por telefone, não me chamaram também, tá certo? Então não se pode colocar o nome de uma pessoa numa lista dessa, de torturador, de assassino, porque eu também tenho família, não é só vocês não. Se é para chorar aqui, também sei chorar, entendeu? Bom, e na Câmara Municipal, infelizmente, o seu colega, o vereador do partido, ele colocou meu nome como sendo processado numa vara no qual não estou sendo processado. Quem vai ser agora vai ser ele. Eu estava só apenas aguardando essa oportunidade. Me calei até hoje, esperando a oportunidade de falar para a sociedade brasileira. Me calei até hoje, aguentando desaforos do que foram escritos em todos os jornais e sites. Deputado, eu também tenho família, não é só o senhor, não. Marcelo, eu também tenho família. Então, o que eu quero ficar à disposição é o seguinte, eu vou comprar seu livro, com o maior prazer, vou ler, com o maior prazer, e vou saber o seguinte, estou à disposição do jornalista para esclarecer o que o senhor tiver dúvida. Deputado, estou à sua disposição. Basta um telefonema, não precisa nem mandar ofício, nem atrás de nada. Quem me localizava até fevereiro é a Delegacia Geral de Polícia e a Associação dos Delegados de Polícia, no qual tenho a maior honra de ter sido. Muito bem. Quero dizer o seguinte, toda operação que foi feita em Pernambuco, eu era investigador de polícia, e não era delegado. Eu quero dizer a vocês, Janaína, você que teve o arquivo na mão, que se for procurar alguma coisa, procura informações corretas. E eu estou atrás até hoje, Marcelo, do arquivo da Delegacia de Sindicatos e Associações de Classe, que eu chefiava essa delegacia no DOPS, não consigo achar esse arquivo. Porque lá eu tinha mais de 200 informantes, meu. Mais de 200 informantes, sindicalistas. Vocês deram fim nesse arquivo? Doutor? Não. Quando eu saí, em 77, ficou no DOPS. Nunca mais voltei naquele prédio. Doutor Romeu Tuma levou isso para a Polícia Federal e deu fim nesse arquivo antes de passar isso para... Eu não posso falar nada sobre Romeu Tuma. Não era nem subordinado a ele. Então, a Delegacia de Sindicatos que eu trabalhei... Talvez eu esteja enganando, mas acho que o senhor era subordinado a Romeu Tuma porque ele era o diretor do DOPS. Sim, aí ou era sim. o Tácito Pinheiro ou era do Romeu Tuma. Era não, aí como diretor, mas não era subordinado diretamente. Doutor Carlos, vamos fazer o seguinte? Sim. O senhor já usou a palavra, vamos prosseguir, aí a gente volta, conversa. Perfeitamente. Com o maior respeito, tá bom? Aceito, respeito. Então, só queria dizer o seguinte, vocês estão gravando. Está todo mundo indo embora, ficando assustado. Eu vim aqui... Por favor. Só quero deixar claro para a imprensa o seguinte. Tá acabando eu vim aqui de smoke, porque eu não tenho farda de gala.
porque eu tenho que respeitar as Forças Armadas. Qualquer cidadão que tenha um certificado reservista tem a procuração para defender o Exército. Essa gravata preta que está aqui é para poder simbolizar o luto das famílias que foram mortos pelos terroristas. E esse capacete quer dizer o seguinte, é a proteção que o Estado tem que dar para o cidadão, para quem trabalhou no DOI-CODE. Nunca trabalhei no Exército, nunca trabalhei no DOI-CODE, mas respeito muito esses homens de coragem. Marcelo, muito obrigado. Depois você vai fazer 2 livros. Um no meu nome e o nome do Coronel Ustra, que eu faço questão de mandar para ele. Obrigado. Vamos prosseguir. Ah, meu Deus do céu, vamos lá. A vida é dura. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos para os finalmente já. Vamos lá. Marcelo, vamos lá. Vamos encerrando, né? Estamos encerrando? Não sei se há alguma outra pergunta, tem só o colega. Jorge Machado. Por favor, Hélio Picudo, faça um comentário sobre Hélio. Pelo amor de Deus. Não, gente, não. Você escolta dele. Você conheceu. Alô? Eu trabalhei com ele, fiz escolta dele. Bom, não estou acusando ninguém. Tá bom, vamos lá, vamos concluir então. Vamos lá, Marcelo. Bom, esse é o tipo de dificuldade que a gente vendo lá, pessoal, vamos lá, vamos concentrar. Está concluindo, pessoal. Por favor, vamos concentrar. Esse é o tipo de dificuldade que a gente encontra toda vez que você vai tentar conversar com as pessoas que trabalharam nos órgãos de repressão no período, no DOPS, no DOI, etc. Algumas dessas pessoas continuam até hoje com o mesmo discurso que tinham no passado, né? Essas pessoas elas continuam, vamos dizer assim, sequestrando intencionalmente a memória, né? A verdade, né? Eu acho que é em nome justamente da fixação da memória e da verdade que a gente procura quebrar esse silêncio, que é um silêncio que eles mantêm, com esse único objetivo, como se o desaparecimento fosse uma continuidade da tortura, né? E como se o sequestro da memória e da verdade fosse a última salvaguarda que eles têm ainda que ainda tentam e que tentam impor à sociedade. Eu acho que é justamente contra isso, né, que essas pessoas que concordaram em falar e contar o que sabiam, viu, doutor? Porque quem está falando aqui que torturou e matou não é ninguém, como o senhor disse, não é nenhum comunista que assaltou banco. Quem está falando aqui que torturou e matou são os colegas do senhor. São essas pessoas que estão falando isso, né? E o Ustra que o senhor citou, talvez muitas outras pessoas tivessem falado se o coronel Ustra não tivesse ligado pessoalmente para diversos agentes, ordenando que eles se mantivessem em silêncio quando eu os procurei. Vários. Aliás, naquela reunião que os senhores fazem, anual, né? Não sei se o senhor participa, se o senhor é convidado, porque o senhor não trabalhou no DOI, mas pode ser que seja, porque o senhor é ainda muito ligado ao coronel, né? O Ustra, uma vez, para o senhor ver, né, hoje em dia, até entre os senhores, as pessoas vazam informação, né? Me citou na reunião, falando assim para os agentes: se vocês forem procurados pelo repórter Marcelo Godoy, não falem nada e se dirijam ao oficial comandante, o Dr. Sebastião, que era o comandante da Companhia de Informações aqui do Comando Militar do Sudeste. O senhor deve saber de quem se trata, porque o senhor frequenta ainda, né? Então é possível que o senhor conheça o Dr. Sebastião lá, né? Então, esse sequestro da memória e da verdade é contra isso, né, que quem tenta procurar e quem tenta mostrar o que aconteceu naquela época, se bate e se luta, né? Apesar de todos os esforços dos senhores, de alguns dos senhores, de muitos, aliás, né, em sentido contrário. Eu acho que é isso que eu queria dizer e agradecer a presença de todos, tá?
agradecer ao deputado Adriano Diogo e a esta comissão, agradecer à Amelinha. Eu acho que poucas pessoas têm uma história de dignidade, de luta, tão grande quanto a Amelinha, quanto o Ivan Seixas e quanto outras pessoas que fizeram durante tanto tempo parte da comissão de mortos familiares políticos, desaparecidos políticos, porque, sem dúvida alguma, sem o trabalho da Amelinha, eu estava aqui conversando com ela antes de começar essa sessão, sem o trabalho dela e sem o trabalho do Ivan, sem o trabalho da Suzana, sem o trabalho dessas pessoas, provavelmente eu não teria feito essa pesquisa. Tá? Porque a primeira vez que eu encontrei a Amelinha foi em 1990, no cemitério Dom Bosco, logo que havia sido descoberta a vala de Perus. Tá? E foi o exemplo de abnegação dela e de outras pessoas dessa comissão que, desde então, me levaram a pensar que era necessário, né, pesquisar também sobre esse período. Né? Quando eu pensei em começar essa pesquisa pela Polícia Militar, pensei em começar porque achei que era necessário preencher essa lacuna, né? E acabou virando esse livro, A Casa da Vovó, já sobre o DOI. Mas isso certamente não teria, eu acho que dificilmente teria existido se não fosse pelo exemplo da Melinha, pelo exemplo da Suzana, do Ivan e de todas as pessoas que dedicaram a sua vida para que a memória e a verdade fosse conhecida de todos, vamos dizer assim. Não haver. Quero agradecer o Haroldo Cerávolo, a Joana Monteleone e você, Marcelo. Quem quiser continuar esse papo hoje à noite, daqui um pouco ele está lá no Bar da Tita. Como é o endereço lá? Canto Madalena. Rua Canto Madalena. Na Vila Madalena. Madalena, e quem quiser avisar os amigos para ir lá encontrar o Marcelo. E muito obrigado pela sua seriedade e por você ter confiado na gente fazendo o lançamento aqui. Muito obrigado.